Fogueira com Elas Live começando. Eu sou Fabiana Barros, estou aqui com a minha companheira Milane Nascimento e hoje é um dia super especial porque nós estamos recebendo diretamente de Jundiaí uma pessoa que também é muito especial, que é o Júnior Moura. Não é isso, Mila? Isso aí. Estou bem feliz com o nosso convidado aí do interior de São Paulo. Eu sei que ele vai vir passear no Sul, vai vir presencialmente no nosso podcast, né, Júnior? Então, seja bem-vindo. A gente está muito feliz com a tua presença e para você falar da alquimia, dos sirianos e todo o teu trabalho aí junto à espiritualidade. Ah, que alegria estar com vocês. Prazer em conhecê-las. Obrigada pela oportunidade, né, de poder levar um pouquinho do meu trabalho, do meu servir. Como vocês mesmos disseram, eu sou Júnior Moura, sou conhecido mais nas redes como Consciência Luminosa. Trabalho como terapeuta, né? Começo minha jornada muito cedo na espiritualidade, aos 13 anos, quando eu entro para uma casa espiritual para trabalhar, né? Uma casa de Umbanda. Então, eu inicio minha jornada pela Umbanda. E aí fui, ao longo dos anos, vivenciando muitas outras coisas. Então, transitei pelo candomblé, pela magia. Depois eu fui estudar astrologia, né, que é a minha primeira formação mesmo. Depois, numerologia, alquimia, enfim. Na alquimia tive uma estadia maior, né, fiquei ali 4 anos estudando alquimia. E, recentemente, há 3 anos, eu fiquei mais forte com todas essas ferramentas, embora já tendo há mais de 10 anos, o meu trabalho começou a mudar desde que eu passei a ter encontros espirituais e acessos espirituais a toda a minha equipe, né? A minha equipe estelar, principalmente, o que mudou muito o meu trabalho, né? Então, relembrando aí minha família estelar, siriana, eu fui fazendo ajustes na minha forma, né, de trabalhar, de atender. E isso é isso, né? Minha caminhada é essa. O meu forte é a astrologia, é a alquimia, sou constelador familiar também, mas também trago toda essa bagagem aí que está chegando e que cada dia está chegando mais um pouquinho dos seres estelares. Então é isso. E como a alquimia, assim, se tu puder explicar para as pessoas o que é essa alquimia que tu trabalha também e essa questão dos sirianos, a conexão deles com o teu trabalho, né? Uhum. Eu percebo, Mila, que tudo foi sendo complementar, né, ao longo da minha caminhada, assim. Então, eu comecei com a astrologia e eu pensava, que adianta eu falar tudo isso para a pessoa num atendimento e não ajudar ela a trabalhar? Isso. Foi aí que chegou a alquimia. A alquimia nada mais é do que a medicina do passado. Então, antigamente a gente não tinha médicos, a gente tinha alquimistas, né? Porque os alquimistas trabalhavam com remédios, com óleos essenciais, com ervas, né? Com, enfim. Eram queimados antigamente, bom que agora a gente não é mais, mas, mas a alquimia, ela trabalha com florais, né? Mas são florais num trabalho bem profundo, né? Então a gente não utiliza somente flores. A gente utiliza cascas, raízes, minerais, pedras preciosas e não só para você tomar. Então a gente cria fórmulas para você passar na pele, para você inalar, enfim. Então alquimia são conhecimentos ancestrais, né? Então todo grande rei tinha um alquimista para orientá-lo. Então ele cuidava da saúde daquele reinado. Todo alquimista entende ali de astrologia. Então, dependendo do que ia ser feito, dependendo da fórmula, tinha uma lua específica, tinha um dia específico para começar a se tomar, né? Uma fórmula. Então, a alquimia é isso. Você tem a possibilidade de se trabalhar, de se tratar, mas não com alopatia, né? Não com remédios químicos, e sim com toda a força que mora na natureza. Muito legal, muito bom. E assim, eu quero fazer um atendimento contigo, provavelmente é algo personalizado para mim, ou tu tem um site que tu vende os teus produtos, assim, como que funciona? Não. O meu trabalho ele é bem nesse nível, assim, de bem personalizado. Então, o primeiro contato com o meu trabalho é um mapa astrológico.
que indiferente do que a pessoa vai fazer comigo, eu sempre tenho o mapa astrológico dela aberto. Porque ali no mapa eu entendo tudo que a pessoa em algum nível precisa, onde estão as travas dela, onde estão os bloqueios, onde está a força dela. Então, seja para constelar, seja para fazer uma mesa quântica siriana, seja para fazer uma fórmula, né? Seja, enfim, não importa o que eu vou fazer, eu sempre tenho um mapa astrológico aberto. E aí eu vou desenvolvendo com essa pessoa, né? A cada retorno, eu vou trabalhando uma técnica, utilizando uma ferramenta. Legal, muito legal. E a mesa que tu falou dos sirianos, ela é uma mesa que tu canalizou para trabalhar com a energia deles? Eu até separei aqui para vocês verem a minha mesa. Ah, legal. Para vocês verem. Que linda, hein? É autoral? Você que desenvolveu? Não. Essa mesa é canalizada por uma querida amiga, que é a Thaís. Não sei se vocês conhecem a Thaís. Agora nem lembro o sobrenome dela. Mas a Thaís, ela já tem um trabalho antigo com os sirianos. Então, eu fui buscar, teoricamente, essa mesa por conta das experiências espirituais que eu tive, né? Então, quando eu acessei a primeira vez um mentor siriano, eu fiquei muito impressionado, né? Porque o meu contato nunca tinha acontecido nesse nível, não tinha tido contatos desse nível, né? Os meus contatos eram com os meus ancestrais, com os meus mentores que a gente conhece ou que eu já trabalhava, né? Então, que vieram da Umbanda junto comigo ou que desenvolvem um trabalho aqui com o que eu faço. Mas é como esse mentor se apresentou, eu senti muita necessidade de ter uma ferramenta siriana para poder trabalhar. Então, os sirianos agora estão me trazendo, eu não sei muito o que vai ser ainda, tá bem o rabisco, mas eu sei que eles estão trazendo para mim uma tecnologia, uns símbolos, algumas geometrias, que eu não sei se lá na frente vai ser uma mesa, o que vai ser, como vou utilizar, mas é isso. Então, essa mesa não é minha, né? Não foi canalização minha, mas utilizo nos meus atendimentos e fui buscar exatamente para eu ter até uma conexão maior com essa energia siriana, né? E ter aprendizados, né, sirianos. Então, essa mesa a gente trabalha não só com seres sirianos, mas com muitas das divindades do Antigo Egito, como Sekhmet, Anubis, Nefertem, Isis, Bastet, e também com São Miguel, com Saint Germain, Serafis Bey, enfim, com as naves pleiadianas, felinas. Então, é uma mesa que tem uma mistura bem gostosa. Bem legal. Ô, Giovanni, como que foi esse teu contato com eles? Assim, você viu algum ou foi um sonho? Uma projeção astral? Como que foi? Conta uma Na verdade, quando chegou o contato com o mentor siriano, eu já tinha tido muitas experiências estelares. Então, no nível de abdução, no nível de projeção, no nível de visão, mas não conhecia a minha família estelar. Peraí que tá passando um helicóptero enorme aqui. Aqui passa também. E aí, a Camila passa avião. Mas aí, na verdade, a minha primeira experiência foi num desdobramento, numa projeção, né? Eu me vi fora do corpo e o mentor me convidou para sair fora da minha casa. Ele falou: vamos sair lá fora? Essa foi a minha primeira experiência. Eu disse: vamos sair lá fora? Para quê? Vamos sair lá fora? Ele falou: vamos sair lá fora. E aí eu me vi saindo, eu me vi fora do corpo, me vi andando, né? Normal, e saí pela porta. E fui para o quintal. E aí ele me disse: olha para cima. E aí, quando eu olhei para cima, tinham muitas naves. Muitas naves. Legal. E aí eu fiquei com medo e corri para dentro da casa. Voltou pro corpo. Não, mas não voltei pro corpo. Como se... O que ia mudar eu voltar para dentro da casa? Né? Nada, mas eu fiquei com medo. E aí eu corri para dentro da casa e comecei a rir e comecei a ficar com medo ao mesmo tempo. E ele falou assim: ué, mas eu queria tanto essa experiência, gente. E eu disse: pois é, mas ele não me avisou, tinha que ter me preparado, eu não estava pronto para ver tudo isso. Porque eu vi muitas naves, eram naves que elas estavam baixas, então tinha naves triangulares, tinha naves parecendo um charuto, um tic-tac, tinha naves
imensas, assim, com aço escovado. Então tinha muita nave. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. E aí eu não quis voltar lá para fora para ver mais nada. Mas aí eu fiz algumas perguntas. Eu falei para ele, mas por que que a gente não vê isso, gente? Se essas naves estão aqui, né? Ele falou, realmente, tipo, no corpo físico, a limitação do corpo físico de vocês não permite ver, né, como essas naves estão, né, a dimensão que elas estão, a energia, a frequência que elas estão, o corpo físico não capta. Então, você só está conseguindo acessar porque você está no teu corpo astral, né, você está projetado e você conseguiu ter acesso. Então, eu acho que também eles devem ter feito uma liberaçãozinha ali em algum nível para também conseguir ver todo esse nível, essa quantidade de naves. Então, essa foi a primeira experiência mais marcante minha há muitos anos. Depois eu ia para lugares, eu ia para planetas, eu me via com seres muito diferentes e muitas das vezes eu voltava para o corpo e não me recordava assim muito do que tinha acontecido. Eu sabia que tinha sido uma experiência, né, extra terra, né, tinha sido fora, mas eu não sabia dizer em que nível. E eu consagro a ayahuasca, né? Então, o meu primeiro contato com o mentor mesmo, de vê-lo, foi com a medicina ayahuasca. Então, eu tive uma experiência muito linda que foi ele se apresentando, né? Então, ele chegou, né, na força, quando a gente está na força, não sei se vocês consagram ou já consagraram, mas quando eu entrei no nível de força bem profundo, ele falou, Júnior, eu sou um mentor que faço parte da tua equipe, vim somente e inicialmente me apresentar para você. E eu fiquei embasbacado por conta da imagem, né? Da estrutura totalmente muito diferente. E eu nunca tinha visto um ser desse jeito, né? Felino, com a cabeça de leão mesmo. Ele é um leão bem clarinho, ele não é um leão, ele não tem aquele leão de cor de leão, sabe? É um leão que também não é branco, ele é um leão meio bege, eu acho. E usa uma armadura, né? Enfim. Então ele se apresentou o nome, falou que fazia parte da minha equipe, e aí foi o meu primeiro contato, assim, de comunicação e de visualização, né? Eu demorei muito para poder administrar isso, né? Meu segundo contato espiritual porque foi sendo gradativo o nível de contato, né? O segundo contato, eu tive uma experiência também na Força da Ayahuasca com uma indígena que eu não conhecia, e ela disse, eu só vim te limpar e te preparar. E era maravilhosa ela me limpava, eu via desdobramento de cores, e eu sentia que ela estava alterando alguma coisa no meu campo. Quando eu olho, eu vejo que ela foi indo embora, ela foi sumindo. E aí eu já vejo que chegou mais um ser felino. Mas aí era um ser feminino. E aí era como se ela tivesse acoplado ao meu campo e ela dizia: respira, respira bem profundo agora. E conforme eu respirava, eu ia desdobrando um monte de sensações, de sentimentos, que era como se eu estivesse acessando dela isso em mim. Muito amor, muito amor. Tanto que eu comecei a chorar muito, né, nesse contato. E aí ela se mostrou. E eu via uma estrutura humanoide, mas com a cabeça de uma leoa. E aí eu fiquei olhando para ela também, assim, muito impressionado, muito linda. E eu perguntei, como é o teu nome? E ela não respondeu. E aí, antes de ir embora, depois também, ela também alterou alguma coisa no meu campo, nos meus chakras. Ela fez alguma ativação frontal, no meu chakra frontal. E aí ela me disse, Sekhmet. E aí eu pensei, Sekhmet, o que é Sekhmet? Será que é o nome dela? Porque eu tinha zero contato com os deuses do Egito. Zero. Eu não conhecia nada do Antigo Egito. Eu vim da cultura africana, dos orixás. Eu tenho acesso a outras coisas, mas aos deuses do Egito eu não tinha. E aí passou. No outro dia eu fiquei também muito mexido. Foi uma experiência que quando acabou eu estava muito alterado ainda, estava muito fora.
E aí, no outro dia, eu coloquei no chat GPT, o que é Sekhmet do Egito? Aí o chat GPT escreveu um texto, né, explicando quem era Sekhmet, que eu super inocente, tadinho, não sabia quem era, mas ele falou, amor, deixa eu te contar quem que é Sekhmet. E aí ele escreveu um texto imenso e ele já falou assim, quer que eu gere uma imagem para você ver como ela é? Aí coloquei sim, coloquei em alta resolução, né? E aí ele gerou uma imagem maravilhosa, exatamente como eu tinha visto ela. E aí eu falei, gente, eu tive um acesso a Sekhmet. Que loucura é essa, né? Pensei, não. Essas coisas dá para contar para algumas pessoas, para outras não é todo mundo que tem condição às vezes de ouvir isso e fala assim, gente, o que ele está tomando? Mas Quem é? o pessoal que assiste o nosso podcast pode contar. Se Não a gente dá. sair conversando no ônibus, se a gente sair conversando na rua, os outros interna. Interna, exatamente. Fala, gente, que pessoa estranha. Mas foi assim o meu segundo contato com essa energia que eu também entendo que tem uma conexão com os Sírios, com os felinos, né? E eu fiquei muito impressionado, porque aí, coisa assim, de 20 dias, um mês depois, começava a minha formação da mesa quântica. E qual é a divindade que faz parte da mesa? Sekhmet. Aí eu falei, foi por isso então que eu tive um contato com o Sekhmet, porque em algum nível eu vou passar a trabalhar com essa energia dela. E quando eu comecei a despertar essa consciência siriana, a relembrar, fazer esse acesso novamente, porque todos nós temos essa conexão estelar, mas isso ficou adormecido, né, em todos nós. Aí eu tive meu terceiro grande contato. Posso seguir, gente? Eu tô falando muito. Claro. Não, pode seguir, tá ótimo. Assim. E eu tive meu terceiro grande contato, que daí foi a maior de todas as experiências que eu tive até então, né? Que eu fui realmente levado por uma nave, mas era uma nave assim, que é uma cidade. Não dá nem para a gente conceber no que a gente entende dessa realidade que aquilo seja uma nave, porque para mim era uma cidade de tão imenso que é aquilo. Então eu me vi inicialmente na porta, como se eu estivesse na porta de um edifício imenso, mas eu entendia que era uma nave, né? E aí eles permitiram que eu adentrasse a essa nave. E aí quando eu entrei nessa nave, eu tive acesso a muitos seres. Mas aí foi interessante porque eu me via como um trabalhador dessa nave. Então eu me vi com um macacão colado, parecendo de nadador, né? E aí eu entendia que era uma das maiores naves que existe, que ficam aqui no nosso sistema. E aí eles foram me apresentando muitas tecnologias. Tecnologias de como eles estão interferindo no nosso planeta nesse atual momento. Eles foram me explicando sobre a quinta dimensão, né? Porque muito mal se entende sobre quinta dimensão ainda, né? As pessoas ainda estão achando que, sei lá, o que é quinta dimensão. Então eles me explicavam, quinta dimensão já existe, Júnior, há muito tempo, já é um estado disponível, é um nível vibratório. E aí eles iam me dizendo sobre toda a alteração que está acontecendo no cardíaco de todos os seres humanos. Então eles me mostravam tecnologias que é como se elas estivessem emitindo frequências para ajudar a humanidade a acordar e a despertar. Mas como nós iríamos despertar e acordar? Pelo coração. Então eles diziam: o cardíaco, vocês todos vão sentir o cardíaco. Os mais sensíveis, muito mais. Então você vai achar que está tendo um infarto, você vai achar que está com uma queimação, com um aperto, você vai ter uma arritmia no coração. Você está achando que você está desenvolvendo questões cardíacas, mas na verdade é porque está sendo feita uma alteração no nosso chakra cardíaco. E eles diziam: porque é por aqui que vocês vão acessar a quinta dimensão. E eu falava, então, entendi. Então, é aqui que está acordando na gente, né? Porque cada hora eles estimulam uma região nossa, né? Pra gente. Então, eles me explicavam que o que está sendo ativado nesse atual momento é o cardíaco. E aí eu tive a experiência mais linda e mais transformadora da minha vida até então, né? Que foi o contato com o Mestre Jesus. Que até então eu nunca tinha tido nada relacionado a isso, né? Eu
como disse, vim da Umbanda, como todos nós brasileiros temos esse conhecimento sobre Jesus. Na Umbanda a gente trata dessa energia de Jesus, fala sobre Jesus, mas eu nunca tinha tido uma intimidade com esse mestre. E aí foi a minha primeira experiência com o Mestre Jesus. Então eu costumo dizer que é até meio difícil de falar, assim, porque a gente, né, a gente se emociona naturalmente, porque de você estar próximo a uma energia crística, que eu fico imaginando, talvez deve ter sido um 0,01 que eu devo ter tido acesso da frequência dele, e eu fiquei assim, meu Deus, como eu vou lidar, né? Porque o nível de amor dele me consumiu numa profundidade muito imensa, assim, meu corpo todo estremecia, meu corpo vertia água de choro, de estar tendo acesso a essa energia. E aí ele me dizia, né, que na verdade ele é um comandante estelar, ele comanda uma frota de naves. E eu pensava assim, porque tipo, nunca tinha pensado na época que eu tive esse acesso, nunca tinha pensado nele dessa forma, né? Ai, Jesus como um comandante de naves. E ele estava dizendo sobre o nível de contribuição dele sempre ter existido no nosso orbe, no nosso planeta, mas que atualmente essa energia ela está muito ativa novamente. Exatamente por conta da quantidade de pessoas despertando. Existe um interesse muito grande, né, dessas consciências elevadas com esse despertar e com essa transição que a gente está vivendo. Então, eu entendi. E assim, foi tão intenso para mim que no outro dia eu passei o dia chorando, eu passei o dia muito emotivo, contemplativo, não podia ouvir o passarinho cantando lá fora, que eu falava, ai, que passarinho maravilhoso, que coisa Abriu o cardíaco de vez, né? total. Eu tava assim, parecendo que eu tinha, sei lá, o que aconteceu comigo. E aí eu precisei conversar com um querido amigo, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Jorge Lumen, que faz Não. pintura mediúnica, inclusive deixo como sugestão ele, o trabalho dele é incrível. Ele faz psicopictografia, que são as canalizações de seres estelares. Então ele só pinta seres estelares. E ele tem uma bagagem muito antiga nessa conexão com seres estelares. E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, pelo amor de Deus, conversa comigo. Me ajuda a entender o que está acontecendo, porque me ajuda até a sintetizar, a metabolizar e a entender o que aconteceu comigo, né? Então, ele foi me acalmando, assim, não que eu tivesse, mas eu estava muito impressionado, né? E primeiro porque a gente, eu acho que separa, né, meninas, Jesus ou esses seres muito elevados, coloca eles num lugar muito distante, muitas das vezes, ou muito separado da gente, ou pelo fato deles serem seres muito grandes, nós aqui meros, né, de terceira dimensão, não podemos ter esse acesso a ele. Então eu senti que essa crença já foi quebrada em algum nível em mim. Porque eu, Júnior, no meu tamanho, na minha humildade de ser que sou, não posso ter um acesso ao Mestre Jesus, né? E porque também não posso falar sobre essa energia, porque não a gente começa a falar de Jesus, as pessoas já acham que você virou cristão ortodoxo, ou que você vai querer, né, ou que você vai querer evangelizar elas e não trata disso. E aí ele foi me explicando sobre o corpo criogênico, sobre o fato de eu ter acordado meu corpo criogênico, sobre eu ter entendido que eu faço parte de um trabalho, de uma nave específica. Então ele foi me ajudando a entender o que eu tinha recebido, né? Então, assim, eu sei, meninas, assim, que a jornada está só começando nesse sentido, eu sinto, né? Porque eu percebo que foi se abrindo muitas coisas. Aí depois eu fui tendo acesso a dragões, que eu também pensava, cara, agora se eu conto para as pessoas, as pessoas falam, não, realmente não dá para conversar com o Júnior mais. Então a gente começa a buscar nosso grupo, a gente começa a buscar nossos irmãos de caminhada que já conseguiram também acessar esses lugares, e entender que a gente não está fumando nada, nem Sim. né, que a gente está Ou tá, ou tá,
Mas assim, você se sente compreendido, né? Você sente que Sim. que as pessoas estão falando, poxa, Júnior, já vivi algo igual, já vivi, enfim. Então, essa é a minha história. Então, E Júlia, assim, eu percebo que nesse processo, assim, quanto mais a gente vai cavucando, Sim, umas coisas bizarras vão acontecendo. Comigo, essas sim. coisas aconteceu coisa que eu falei, gente, mas se eu contasse para mim há 3 anos, Eu mesmo ia rir de mim, né? nossa, eu ia, meu Deus do céu, assim, eu tô sentindo assim que parece que tá mais acelerado, de uma hora para outra você é muito esquisito, né? Sim, E aí quando você chega nessa fase em que todo mundo está falando, né, de contato com estelar e tudo mais, a coisa fica mais esquisita ainda. E sim. aí, e gente, e assim, coisas que a gente não acreditava, né, Mila, quando a gente começou, que as pessoas falavam, depois a gente começou a experimentar. Sim. Então é muita doideira. Porque eu acho que Muita também se doideira. trata, né, de coração aberto. Esses contatos, eles só vão acontecer quando existe disponibilidade da nossa parte, né? Porque Sim. tem que ser algo natural, né? E aí, quando você passa a entender, a ouvir, aí você interage num outro lugar com essas energias, né? e assim, ó, é isso que tu falou, até da tua mesa, achei muito legal, porque ela mistura várias linhas estelares, né? Tem. E eu acho que essa abertura está acontecendo, como tu falou, com todo mundo que está dando abertura. Tipo, eu trabalho com pleiadianos, né? Minha conexão é muito com eles. Mas essa semana eu tive um sonho muito legal, que eu estava numa nave e tinha uma mentora ali, como se estivesse cuidando do processo, né? E chegou uma criança para brincar comigo e ela era linda, tinha uns 3 anos, um cabelo preto, cabelo tipo da Fábio, assim, preto, mais grosso, era uma menininha linda. Só que quando eu olhei o olho dela, era um olho de gato, igual o olho da minha gata preta. Era um olho amarelo de gato. E Uhum. aí a mulher falou: olha, essa aqui é uma híbrida, ela é uma híbrida siriana e você pode ficar aqui com ela um tempo. E aí eu ficava conversando e brincando com a menina e ela ali supervisionando, né? Não lembro o que ela me passou de informação, mas eu acordei com a imagem daquela menina. Gente, ela era linda, ela tinha um amor, uma energia assim. Mila, você Observação. acredita que o meu marido acabou de me contar o mesmo sonho que você teve? Ele teve Olha, agora. Ele estava com o neném no colo, só que era loiro. E aí o neném virava para ele e falava: Eu sou um extraterrestre, eu não sou uma criança. Meu, que loucura. então, eu acho que esses acessos estão vindo, né? Você sabe que agora você me falando, eu me lembrei, na verdade, antes dessa experiência do mentor me mostrar as naves, eu tinha tido há muitos anos atrás, eu acho que foi realmente a minha primeira experiência, que eu numa meditação guiada, eu coloquei lá uma meditação, encontre sua família estelar. Olha a minha busca lá atrás já, né? E aí eu fazendo a meditação, e aí eu tinha um momento em que você faz essa pergunta. E aí eu fiz assim, qual é a minha origem estelar? E aí o mentor respondeu: Você vem de Lira. Aí eu falei: Lira, gente, todo mundo vem daqui mais, não, sei lá, mais conhecido. Onde é Lira? O que que é Lira? Pelo amor de Deus, vamos ter um lugar mais conhecido, não sei, né? Porque na época não se tinha nada sobre Lira. E aí eu pesquisei muito e eu só achei um único texto que era do Rodrigo Romo, não sei se vocês conhecem, que é Sim, muito conhecido nesse meio estelar, ele falando sobre a civilização de Lira, que Lira, né, os seres de Lira foram para Sírios e tem toda uma relação de conexão entre Sírios e Lira. E aí foi que eu fui entendendo realmente sobre essa linhagem, né? E esses seres felinos. Então, mas também tem seres muito estranhos, né? Também, de que é difícil. Eu tive um ser com. Eu entendo que ele deva ser um Grey, é, a estrutura dele bem estilo assim, né? Não sei se vocês conseguem ver. uhum. Tem um na frente da minha casa desse. Então, mas esse que eu tive um acesso, ele era verde, muito escuro, e ele ficou uma certa distância, e eu fiquei muito impressionado de estar próximo a ele. Eu disse assim, mentalmente, eu não estou preparado para um contato com você, não estou. E ele disse, então tá tudo bem. Foi bem rápido.
porque fiquei muito mexido. E o semblante dele era de muito sério, não sei, sabe? E eu pensava, meu Deus, a gente tá acostumado com o felino, com os pleiadianos, que é tudo um povo bonito, né? Aí ver um ser com essa estrutura muito diferente para nós, eu não soube lidar, não. Enfim. Ai, coitado, fiquei com dó dele. É o Mas eu quê? fico pensando assim, né, Júnior? O que será que eles pensam da gente, né? Porque quando eles veem a gente, eu acho que eles devem pensar também que a gente é medonho, que a gente é feio, que a gente, sei lá, tem cabelo. Também, provavelmente, né? Eles devem achar a gente Provavelmente. bem estranho. Bem estranho, com certeza. Tipo, ai que estranho, eles comem, eles. Eu vi uma vez a Mônica de Medeiros falando sobre isso, né? Que o primeiro contato dela lá no atendimento, ela falou: esse ser fede, porque a pessoa comia carne e para ela fedia, né? O fato da pessoa comer carne, a pessoa que ela ia atender estava fedendo. Então, Júnior, falando aqui da astrologia, né? Que essa área que tu domina super bem, para esse ano de 2026, como que estão as energias aí? Boa, ruim? O que a gente deve focar? Então, é muito interessante a gente pensar que 2026 não tende a ser um ano muito fofo, não, porque a gente será regido pelo planeta Marte. É importante dizer, né, meninas, que quando o planeta passa a reger é quando o Sol entra no signo de Áries. Então, quando o Sol sai de Peixes e entra em Áries, que normalmente é ali perto de 20 de março. Então, até 19 de março, nós estaremos com o planeta que ainda é o regente, que é Júpiter, né? Então, Júpiter ele é super benéfico, é um planeta que convida a gente para a expansão, para o crescimento, para olhar para a espiritualidade, para os ideais. Já Marte, que é o regente de 2026, é um planeta que é mais direto, não tem muito curva, não tem muito filtro. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode ficar muito ansioso, muito pavio curto, muito nervoso, com a cabeça muito quente. As pessoas que vêm já se negligenciando, no sentido de só trabalhar, de não dar uma atenção para as suas emoções, tendem a dar uma surtada. Então, eu vejo que 2026 pode sim ser um ano muito forte mentalmente para as pessoas se desequilibrarem, né? Porque, como eu disse, Marte representa, ele rege o signo de Áries, e Áries fala muito da nossa cabeça. Então, a gente tem que ter essa atenção, né? A gente vem de um momento que Júpiter, ele vem convidando a gente muito a sair da caixa, a olhar de uma forma mais expandida, né, para a vida. Você vê a quantidade de pessoas também, sei lá, despertando espiritualmente. Eu sei que Júpiter tem muito essa contribuição também, de olhem mais para cima, olhem para o céu, olhem de uma outra forma para a vida de vocês. E aí esse Marte vai ajudar a gente a iniciar um novo momento na nossa vida mesmo, sabe? De iniciar como um novo ser mesmo. Então, muitas coisas que já não ressoam mais com você, muita coisa vai cair por terra mesmo, porque a ideia é trazer realmente uma versão nova, um renascimento. Então, Marte e Áries, ele representa, por exemplo, quando a gente nasce, o corte do cordão umbilical, do tipo, vá para a vida, né? Então, a gente pode esperar para 2026 todos esses movimentos acontecendo. Interessante. E para Virgem? Tô brincando. Virgem 2026. Então, aí que é interessante, né? Porque daí a gente teria que entrar na questão de para cada signo, né? Não, é brincadeira, brincadeira. Eu falei de uma forma, isso vai impactar todos os signos. Aproveitar de você, entendeu? São duas virginianas que aproveitar o ensejo. Mas naturalmente essa energia todas as pessoas vão sentir muito, Bom, né? né? Virginianas de uma forma também muito forte, porque Virgem já é também muito mental. Ele é regido por Mercúrio, que também fala muito do pensamento. Então a gente precisa também, e uma forma da gente entender, meninas, aonde eu tenho Marte no meu mapa astrológico? Em que signo que está o meu Marte? Porque a gente vai sentir isso de uma forma para todos, sim, mas em cada pessoa você tem esse planeta num signo e num setor do teu mapa.
Então, lascou, onde é? Marte é escorpião. Então, mas aí onde está, né? Em que setor está? Que casa que está o teu Marte, por exemplo, para a gente trazer um exemplo? Ah, não sei. Não sei. Porque aí, por Eu exemplo, só sei vamos, planetas mesmo. vamos supor que você tem ali um Marte na casa 2, que é a casa do dinheiro, tá? Vamos supor que você tem um escorpião ali na casa 2. Então, o que eu posso pensar de um Marte na casa 2? Se é o planeta do novo, da iniciativa, do empreendedorismo, da liderança, é um ano ótimo para eu ganhar dinheiro, para eu criar uma forma nova de ganhar dinheiro. Mas Marte também representa a pressa, a ansiedade. Então, esse dinheiro pode sair na mesma velocidade que entrou. Nossa, mas entrou 5 mil, acabou, o que eu fiz com esse dinheiro? Então, a gente precisa entender aonde está, né? Porque para cada pessoa vai estar num setor, né? Então, isso também ajuda você a entender o como esse planeta pode influenciar a gente. Entendi. Ô, Júnior, e como é Marte, né? Vai ter Marte, Áries, são muito energias que a gente fala de conflitos pessoais, dentro e fora, né? Você acha que isso pode potencializar algo mundial, piorar os conflitos já existentes? Eu estou falando de conflitos de guerras mesmo, já existentes no planeta? Sim, com certeza, com certeza. Para você ter noção, grandes guerras, por exemplo, mundiais, aconteceram com um ano sendo regido por Marte. Nossa. Então, assim, quando a gente estuda astrologia, a gente tem que estudar um pouco de história até, né? Para você entender, quando começou a Revolução Industrial, o que estava acontecendo astrologicamente ali? Quando um grande presidente morreu, como que estava o céu naquele momento? Então, para quem é astrólogo, para quem gosta de astrologia, isso a gente vai entender o que está acontecendo naquele céu, né? Então, existe sim um indício muito grande para conflitos em todos os níveis, inclusive de guerra, né? Porque pensa o seguinte, né? Áries e Marte, ele é dono da casa 1 na astrologia, que fala muito do quê? Eu. Somente eu. É, por exemplo, diferente de Libra, que é um signo que já fala da casa 7, que já fala do outro. Então, librianos, por exemplo, já tem essa necessidade muito de fazer tudo junto com o outro, de pensar no outro, enfim. Então, se a gente tem essa energia muito de independência, de individualidade, de egocentrismo, né? Isso é o que mais causa guerra. Quando eu penso somente em mim, não penso em você. Eu sou melhor que você. Eu mereço ter essa terra, você não. Então, aí que acontecem realmente os conflitos, né? Então, quando a gente fala até de ufologia, Marte, por exemplo, já teve uma civilização muito avançada também, mas caiu por conta da guerra, né? Caiu porque eles se autodestruíram por conta de inclusive, explosões e bombas nucleares. Sim. Então, a gente tem uma incidência de seres marcianos, habitantes de Marte, que ajudam no astral ou encarnam aqui na Terra para ajudar os seres humanos a não cometer o mesmo que eles fizeram. Pois é, até tu tá falando, eu lembrei que a gente entrevistou uma pessoa que veio presencialmente no nosso podcast, a Larissa Elias, e ela trabalha com pleiadianos e tamiana também, e ela falou que atrás de mim tinha um marciano, tinha um dos meus mentores, além dos pleiadianos, tinha um ser de Marte ali, me auxiliando, né? E eu tenho, às vezes, esses rompantes loucos aí de... sabe, de dar louca. Entenda assim, é a natureza, né, de muitos, né, não tem como, assim. Quando você passa a ficar encarnando por muito tempo na Terra, não tem como, você leva a Terra com você, né? Por mais que você possa depois encarnar lá em outro lugar, essa informação existe muito presente. Então, é como se esse DNA da Terra vai sempre existir na pessoa que encarna muito aqui. Do mesmo jeito de uma pessoa que tem uma longa jornada encarnando no planeta X. Quando ela vem para cá, é um processo muito para ela também, inclusive, se readaptar, né?
Sim. Mas, Júnior, é maravilhoso ser terráqueo. Eu amo muito. Eu adoro, eu tenho o maior orgulho do mundo. E que bom que você diz isso, porque é importante a gente também falar sobre isso, né, meninas? Porque eu vejo tanta gente da espiritualidade fala assim, ó, vocês já devem ter ouvido uma frase assim, não gosto desse planeta, não suporto morar aqui. Ai, Vai embora, então, aí você fala chato. assim, amor, o que tá acontecendo, amada? Passa num remédio, toma um remedinho, vai no psiquiatra porque tem alguma coisa fora, impossível. Porque, cara, Gaia é lindo demais, né? E eu acho que tudo tem a ver com os olhos, né? Como você está olhando para o planeta, como você está olhando para a sua vida. Porque também tem isso, né? A sua vida é um reflexo de como você também olha, inclusive, né? o seu país, as pessoas reclamam do Brasil, o teu país é tua casa, tem gente que não gosta da casa que mora. E aí? É você que faz sua casa ser boa, né? Eu sou dos bondes, eu sou do bonde do grupo do pessoal que é apaixonado, sim, por estar aqui. Mesmo com tanto desafio que tem aqui, eu amo estar aqui. Eu amo também, amo o Brasil também. Mas sabe o que eu ia falar? Que isso casa até com esse movimento de quinta dimensão, que as pessoas acham que tem que viver lá no além, sabe? Que, não, porque eu vou, olha, meu passaporte para a quinta dimensão está garantido porque eu sou um alecrim dourado e aponto o dedo para os outros e não sei o que. O pessoal que está dormindo, que eu sou desperto. Quando alguém fala assim para mim, eu já falo, meu filho, você está longe da energia da quinta dimensão. E eu queria, Júnior, que você falasse um pouco sobre características de pessoas que já vivem essa energia, que já estão. Porque entende, quinta dimensão não separa. Eu não separo você de mim, porque eu entendo que eu e você somos uma coisa só. Estar no estado de quinta dimensão é estar muito mais próximo desse lugar da fonte, desse integral, sabe? Um dia eu perguntei assim para o mentor, como é vivenciar em orbes muito mais evoluídos? Aí ele disse assim, então, não tem esse medo do tipo, eu vou ter dinheiro para pagar a conta? Eu vou ter dinheiro, eu vou ter comida para comer? Não tem isso, porque primeiro que o nível de consciência e da confiança de que nada te falta, ele já é tão presente nesses seres que realmente nada falta. Então, o que é realmente estar nessa quinta dimensão? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pensar muito na confiança. Confiança de que você é o que você precisa ser, de que você tem tudo o que você merece, precisa para a sua atual experiência, né? E a gente falou muito sobre o cardíaco, né? É pelo cardíaco que a gente percebe um integrante já de quinta dimensão. Porque ele vai tratar primeiro as pessoas com muito respeito e com muito amor. Porque eu entendo que tudo que eu estou fazendo para você, eu estou fazendo para mim. Não existe separação. Eu tive uma experiência, meninas, muito bonita com a minha mãe, né? Minha mãe já fez a passagem. E aí um dia ela apareceu para mim e disse assim, filho, entenda, não existe separação. Quanto mais você acredita na separação, maior é o muro que você constrói, como eu já disse aqui. Olha aqui, que coisa mais linda. Então, para mim, a quinta dimensão é esse lugar que a gente acessa essas pessoas que já foram embora, porque a gente entende que o DNA, o sangue nos conecta, que o mental e as lembranças lindas nos conectam, que o coração e tudo que a gente vivenciou com todas essas pessoas já nos conecta. Sabe igual quando a gente vai fazer reiki, que você diz assim, reiki aqui agora? É isso. Mãe, me dá uma ajudinha aqui. Meu mentor felino, me dá uma ajudinha aqui. Eu não sei. Não tá na colônia, não tá na nave, tá comigo. Porque eu sou eu sou tudo isso já, né? Eu sou uma continuação da minha mãe. Eu sou uma continuação desses mentores. Eu sou um pedaço desses mentores. E estar nessa quinta dimensão é compreender toda essa conexão com a terra, sim, com a água, sim, entender que a água é a própria divindade,
de que eu não preciso estar na igreja para acessar a divindade, porque eu posso ativar, né, aqui no meu copo d'água. Sabe, parece tão às vezes meio assim, para quem talvez não consiga olhar assim, e tá tudo bem, né? Porque cada um tem o seu tempo para despertar um olhar, né, para isso, mas você vai entendendo realmente que tudo é conectado. Tudo, tudo. Não existe separação. A minha primeira experiência com a ayahuasca, eu estava tão embasbacado, tão chocado, e o mentor disse assim, eu estava num lugar de natureza muito maravilhoso, e o mentor falou assim para mim, olha essa árvore, tá vendo? Eu falei, meu Deus, que árvore é essa? Porque tudo na ayahuasca parece 5 vezes mais bonito, né? E lindo, e ela conversa com você, e você é a árvore é você, é uma loucura. E eu falei assim, e ele falou, tá vendo essa árvore? Essa árvore é Deus. Tá vendo esse animal? É Deus. Deus, Deus, tudo é Deus. Tudo é Deus. E eu falava, gente, que coisa mais maravilhosa do mundo. E acho que quinta dimensão é compreender também isso, de que tudo é um desdobramento da fonte. Eu estou vivenciando, é como se fosse, eu sou um pedaço de Deus vivendo aqui na Terra, né? Então, assim, como que é olhar para a vida com os seus olhos? É talvez Deus experienciando a terceira dimensão através de você, através de mim, não é? Como seria olhar para a vida através de você, de vocês? Então, cada um decidiu vivenciar essa experiência de uma forma, com uma ótica. E tudo são experiências. Não tem certo ou errado. Não tem a minha ser errado, a sua ser certo ou vice-versa. Tem a forma que eu decidi manifestar esse Deus aqui na terceira dimensão, né? Porque às vezes também o que eu entendo que é certo, para você pode não ser. Com certeza, né? Por questão do ponto de vista, do tal É do ponto ponto de de vista, vista. só um ponto de vista, né? E eu acho também sobre esse lugar empático, humanizado, que a gente cada vez mais tem que despertar. A gente tem que pensar realmente muito nisso, né? Sim. De tratar muito. Por isso que eu digo que desde que eu conheci as medicinas modificou muito, porque até os meus atendimentos modificaram da água para o vinho. Porque eu, Júnior, antes queria entregar uma técnica. Ai, Marte na casa 1 em Escorpião. Ai, você é assim, você funciona assim. E aí os mentores às vezes diziam assim, Júnior, tá tudo bem o seu conhecimento, a sua busca, o que você estudou, e às vezes você vai precisar usar essa linguagem mais técnica, porque às vezes tem pessoas que funcionam mais tecnicamente. Para você acessar elas, você precisa ser quase que matemático. Mas é importante você entender quem está na tua frente. Faz uma leitura dela. O que que eu, através dessa ferramenta que eu utilizo, será que eu preciso falar de Marte na casa 1, de Marte, ou não? Eu já compreendo e trago a necessidade que ela tem, sabe? Porque eu sinto, é uma consciência que está ali na minha frente e ela trouxe algumas necessidades. Então, quanto mais é a minha conexão, mais a minha empatia, mais eu consigo talvez entregar para ela o que ela veio buscar, sem precisar ficar tanto com tanta informação que às vezes ela nem vai lembrar depois. Sim. Então, eu acho que nossa, eu falei, rolei para falar sobre quinta dimensão, né? Não, mas tá muito legal. Então, eu penso muito nisso, assim. Eu me tornei de verdade, assim, posso dizer com toda a segurança, assim, uma visão muito mais amorosa mesmo. Porque hoje eu tenho muito essa necessidade de falar tudo o que eu sinto. Outro dia até coloquei nas minhas redes sociais, gente, verbalizem o que vocês sentem, pelo amor de Deus. Porque lógico que é a minha ótica, é o meu, que eu estava sentindo naquele momento, né? Sim. Mas eu percebo muito, às vezes, também as pessoas numa certa dificuldade em falar o que estão sentindo, né? Não há essa necessidade de mostrar suas vulnerabilidades. Eu atendi esses dias uma pastora e ela me disse assim, que eu acho muito legal, porque ela é super mente aberta para passar comigo, que falo de ET, de astrologia, de alquimia, de tudo, ela tem que ser muito Open mind, né? Mas ela disse assim, ela acabou de descobrir um diagnóstico de câncer. E aí eu disse assim para ela falou, não, mas a minha igreja não sabe. E aí eu disse assim, por quê? Aí ela disse,
porque eu sinto que eles não podem oferecer nada para mim nesse sentido, sabe? Aí eu disse, mas aí é uma crença sua de achar que eles não podem te acolher, né? É uma crença sua. Porque talvez exista a mentalidade dela de que, tipo, eu sou superior aqui, eu sou maior que eles. E isso não cabe mais na dimensão. Não tem diferença, somos todos no mesmo lugar, né? Não tem isso. E aí eu disse assim, mostra a sua vulnerabilidade para a sua igreja. Porque quem sabe você vai sentir que vai criar uma potência muito maior dentro da tua igreja. E talvez esse lugar que você está achando que as pessoas não vão poder te acolher, não sabem ou não têm isso para oferecer, você se surpreenda, né? Isso vai fazer com que elas vão falarem, nossa, olha que bonito, ela está falando das dores dela. Porque eu acho que é isso. Eu só posso falar da minha experiência, né? Do que eu vivo para conectar você. Não preciso ficar pregando nada. Ai, siga aqui, ó. Siga esse Deus que ele é ótimo. Não é sobre isso, quinta dimensão, mais. É sobre falar, meninas do céu, olha, tive um acesso aqui, uma cura tão linda. Queria dividir com vocês meu coração, queria falar para vocês, né? E queria que vocês falassem também. Então, eu sinto muito isso, né? Esse momento pede um pouco mais disso da gente. E eu vejo que essa mudança, ela tá sendo uma mudança muito rápida, assim, nas pessoas no geral, até nessa aceitação, de sair um pouco de dogmas, crenças, né? Claro, tem todos os níveis, mas eu vejo que está tendo um acesso muito grande de consciência, sabe? Nível mundial, assim, né? Uma conexão maior com a natureza, meio que a gente realmente voltar para dentro, né? E o nosso trabalho está muito focado nisso, né? Nós três, todo mundo que está trazendo esse primórdio de consciência para a humanidade, né? Porque você vê a quantidade de ferramenta incrível que chegou, gente. Hoje em dia não falta mesa quântica, hoje em dia não falta técnica, cara. Não se cura, não se trabalha. Quem não quer mesmo, né? A gente tem que entender isso mesmo. Que assim, porque é isso, ou você vai buscar se desenvolver, ou não dá mais, né? Porque as pessoas também é isso, querem ficar o tempo todo jogando para debaixo do tapete e terceirizando tudo. Ai, me ajuda aí. O que você faz? Ai, você faz mesa? Como que resolve? Eu até gravei um stories também esses dias, que a pessoa mandou uma mensagem assim: estou com problemas no casamento. A constelação vai resolver? Não, amor, não vai resolver. Não vai. Não vai. Não, não vai? Ah, ela colocou, então tá bom, tipo, zero interesse, né? Sim. Mas porque eu de verdade, hoje, eu penso até assim, lógico que acho que a gente tem que oferecer um acolhimento, mas porque às vezes a pessoa nem entende, né? Mas olha, é complexo para você usar uma linguagem com uma pessoa que ainda está com essa mentalidade. Sim. De te dar o problema e o que você vai fazer para mim me salvar. Né? As pessoas estão buscando esse salvador ainda, tá achando que Jesus vai voltar a salvar alguém. Então, assim, e achar que vai pagar uma terapia e vai resolver todos os problemas da vida da pessoa, né? Não é assim, né? Ninguém vai salvar a gente, ninguém, a não ser você mesmo. Eu fiz uma iniciação há um ano e pouco atrás, uma iniciação xamânica, que eu fui me preparar para ser um condutor de cerimônia de ayahuasca, né? E fiquei 10 dias numa preparação muito profunda xamânica em São Roque, que é aqui também interior de São Paulo. Dos 10 dias, a gente consagrou medicina 7 dias. Nossa. Então foi tudo muito, muito, muito intenso, né? Porque, enfim. E eu tive uma experiência que, em um certo momento, um mega desconforto. Eu falo que eu perdi todo o meu polimento libriano nesse dia, porque Libra quer sempre mostrar que ele tá bem, né? E ele é estético, e ele tá sempre polidinho. Mas ali eu tava assim, ai meu Deus, me ajuda. Porque eu tava tão entregue ao processo que eu falei, eu não tô nem aí. Eu só vi as pessoas falando assim, e esse irmãozinho precisa de ajuda? Aí ela fala, ele não tá bem não, ele precisa. Aí eu pensava, me ajuda, eu tô realmente precisando de ajuda hoje. Ou seja, mostrei toda a minha vulnerabilidade, perdi todo o meu filtro, o que vão achar, o que vão pensar, enfim. Mas eu tive um momento de acesso que eu estava fazendo muita limpeza. Eu estava na grama, sentada, 4 horas da manhã, entregue, com a mão nas minhas limpezas. Eu estava no estado bem umbralino. Bem umbralino. Naquela cena.
aquela peiazona de acessando coisas muito profundas da minha ancestralidade. E aí eu pensei assim, começou a me vir a consciência, né? O meu eu me chamando, meus mentores e falavam assim: Júnior, saia daí, querido. Você não é isso, saia daí. Aí eu pensava, gente, eu não sou isso mesmo. Ai, respira. Ai, vamos, se firma, se alinha, Júlia. Eu comecei a chamar tudo e todo mundo. Gente, me dá uma força aí para me ajudar a sustentar, porque a minha dificuldade em sustentar não era sustentar tudo que estava acontecendo no nível espiritual, mas sim físico. O meu corpo estava muito entregue. Meu corpo não estava dando conta de se firmar na força, né? Porque nessa iniciação a gente toma altas doses, então a gente, para ter noção, a gente toma 100 ml de medicina. Meu Deus. Então, e aí, quando eu fui voltando e me alinhando, o que eu tirei muito dessa experiência? Que é isso. Vai ter processos que você vai passar e que ninguém vai poder tirar você de lá, amor. Nem o próprio Jesus. Ninguém vai tirar. Que é um lugar que você se conscientiza sobre o que você é, sobre o porquê você está ali. E você mesmo encontra formas de se reorganizar, de se realinhar e de voltar para o seu estado original, que é luz, né? Então, é isso. Muito bom, muito bom. Eu a nossa horinha aqui, né, Fabi? Mas, nossa, foi muito legal. Realmente você tem uma consciência luminosa. Eu estava ouvindo você falar aqui, pensando, né? É muito legal, tu traz insights muito legais, assim, principalmente nessa questão da consciência mesmo, que eu acho que é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? E as pessoas estão buscando, eu espero que busquem muito, muito, muito mais, que cheguem novos meios de comunicação aí, para espalhar isso para a humanidade, né? Sim, sim. E você sabe que esse nome Consciência Luminosa eu recebi, né, muitos anos atrás, que eu nem imaginava o que eu ia fazer. E eu acho que é sobre isso, né? A gente precisa ir criando clareando essa nossa consciência, né? Deixando mais luminosa mesmo. Então, que bom que você conseguiu sentir isso através, né, da minha fala. Fico feliz. Eu gostei bastante também, Júnior, porque a gente não luta, né? Mas a gente prefere, a gente escolhe sempre pessoas que coloquem para cima, né? Sim. Que falem de consciência, enfim, com um viés positivo, de um jeito mais leve. A gente não gosta de colocar medo em ninguém, né? Porque a gente não vai contribuir com o sistema, né? E nem sensacionalismo, né? Para mim, assim, sempre olhar realmente pelo melhor viés, assim. Essa é a nossa intenção com o podcast, com o nosso trabalho individual, criar essa consciência, né? Que está tudo certo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E eu acho que você tenho certeza que você contribuiu bastante com isso nesse momento. E olha que lindo, a gente poder, né, eu estar na fogueira com elas, falando sobre tudo que a gente falou, sem ser queimado, como a gente era no passado. Mas não tem o calor que tá, né? Exato, não deixa de ter o calor. Mas a gente não é mais queimado, né? Olha que legal. Exato. Isso já mostra que a gente evoluiu. Hoje em dia a gente pode falar sobre cura, sobre luz, sobre tudo isso, né? Com paz no coração, sem medo, né? Inclusive, eu falo muitas pessoas que falam, porque o planeta ainda está denso, está isso, tá sim, mas gente, foi muito pior. Até o papo que a gente está tendo aqui há 10 anos atrás, não rolava esses papos. Tá rolando, sim. Olha que rápido, né? Então, como que vai estar, sei lá, daqui a 5 anos, 10 anos, vai estar muito louco, né? Mas você percebe que tudo também é crença, né? Quando a pessoa diz isso, ela está falando sobre a óptica dela, né? Sim, até porque a pessoa não está lembrando do Holocausto, da escravidão, de tudo que rolou. Exato. Tipo assim, antigamente era bom, antigamente não era bom. Minha filha, olha para frente, sabe? Viva agora, pelo amor de Deus. Então, é nessa linha que a gente quer conscientizar as pessoas. Bora ser feliz agora, bora olhar para frente, esquece o passado e vamos construir a nossa vida a partir de novas crenças, né? De crenças melhores. Sim. Muito bom. É isso aí. E novos traumas, né? Já que vai ter sempre crença e trauma, tem os novos. Pode traumatizar, daqui a pouco eu paga psicólogo. Daqui a pouco a gente fala aí com o Júnior, ele destraumatiza, né, Júnior?
Tá bom, Bora muito se obrigada, limpar. meu querido. Pessoal, Obrigada. não esqueçam, né, de se inscrever no canal. A gente vai deixar o Instagram também do Júnior, contato dele ali, né, pelo Instagram para vocês se inscreverem. Tem canal também, né, Júnior? Eu tô em todas as redes, né? Tem no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, tudo tá como Consciência Luminosa. Tá globalizado, né? É, Tá bom, então, gratidão, meu querido, foi que Deus te lindo abençoe. estar com vocês. Obrigada mesmo, viu? Obrigada.